Olá a todos, meu nome é Igor e hoje eu gostaria de estar apresentando para vocês um trabalho do Juliano S. Barim et al., do Departamento de Tecnologia e Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho está em inglês, mas eu vou fazer o meu melhor para deixar o mais compreensível possível para vocês. O trabalho é intitulado Determinação dos Elementos Tóxicos em Ingredientes Tricíclicos Ativos Farmacológicos por ICP-MS, um estudo crítico dos métodos de digestão. Tem a introdução, onde os autores vão estar falando um pouquinho sobre os APIs e sobre as suas impurezas, o arsênio, cádmio, mercúrio e o chumbo, que podem estar sendo determinados a partir do precipitado dos seus sulfatos, em comparação com uma solução padrão de chumbo, onde se o precipitado apresentar uma cor mais escura do que a solução padrão, então ele vai estar contaminado em um nível inaceitável. Esse é um teste relativamente simples e de baixo custo e semi-quantitativo. Claro, esse artigo é de 2013, mas mesmo nesse momento as farmacopeias e os próprios estudos já se preocupavam com metodologias de fato quantitativas, visando assim instrumentos como ICP-OS e ICP-MS. Levando em consideração a farmacopeia brasileira e a farmacopeia americana, o autor discute algumas coisas que ele vai precisar para estar utilizando CPOS e CPMS, que seriam alguns métodos de digestão. Eu não acho que vale a pena explicar os métodos, porque já foi feito em aula, então eu vou só citar mesmo, que é o método de combustão em mufla, o método de combustão assistida por microondas, induzida por microondas, método de frasco aberto com ácidos, que pode ser o ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico ou peróxido de hidrogênio, na maioria das vezes. Digestão assistida por microondas, o high pressure Asher, e todos esses diferentes métodos de digestão ele vai estar utilizando para decompor essas drogas tricíclicas. Ainda vão ser realizados alguns experimentos a mais para fazer avaliação dos resíduos formados na digestão assistida por microondas. Na parte experimental, o autor vai estar se utilizando de drogas de APIs tricíclicos comerciais de grau farmacêutico, ou seja, minimizando assim o máximo possível o erro proveniente da amostra. Na parte dos reagentes e instrumentação, o autor vai estar dando as diretrizes para que a gente possa estar replicando os experimentos dele da melhor forma possível. São todos reagentes de grau analítico, da onde ele comprou, os instrumentos, marca, rampas de temperatura e tudo mais que ele utilizou, ele vai estar descrevendo aqui da melhor maneira possível. Eu gostei bastante dessa parte porque eu sou da orgânica e é difícil ver as descrições tão detalhadas assim. Na parte de preparo dessas amostras, ele vai estar descrevendo a melhor forma que ele achou que ele conseguiu replicar os resultados da melhor maneira. Para quem quiser também estar replicando os resultados dele, tá tudo bem explicadinho, não achei nenhuma dúvida quanto a isso. E acho que vamos agora para a parte que a gente consegue tirar mais coisas sobre. Nos resultados de discussão, a gente vai estar vendo método por método e quais são os resultados. Na metodologia de dry ashing, seguindo a recomendação da farmacopeia americana, trabalhando com ácido nítrico, ele diminuiu a massa do API a fim de que não houvesse projeção. E ainda assim os resultados apontaram que a única taxa de recuperação aceitável foi do cádmio e houve grande perda de chumbo e de arsênio, e o mercúrio foi completamente volatilizado.
Falando agora um pouco do método de extração por via úmida, especificamente do método de digestão assistida por microondas, aconteceu uma transformação do API. A carbamazepina sofreu uma nitração, estabilizando ela, tornando ela ainda mais estável em relação à temperatura, formando um sólido de cor laranja amarelado, confirmado por ressonância magnética nuclear. Os APIs submetidos ao High Pressure Asher foram subdivididos em 3 programas diferentes, conforme mostrado na tabela 2, e obtiveram os seguintes resultados. Para o High Pressure Asher da primeiro programa, apenas a imipramina, a API imipramina, apresentou um resultado viável de ser trabalhado. No programa 2 também, e no programa 3, os 3 tiveram um bom resultado. O programa 3 apresenta uma temperatura mais alta, uma rampa de aquecimento de maior tempo, assim como um tempo de retenção em alta temperatura maior e uma taxa de amostra inferior. O que acontece? Nos outros não foi possível, pela quantidade de amostra ou pelo tempo de aquecimento, realizar a digestão completa da amostra. Os APIs submetidos à combustão induzida por microondas seguiram o seguinte programa, tendo uma temperatura esperada superior a 1000 graus, aonde obtiveram uma excelente taxa de carbono residual baixíssima, e junto com o High Pressure Asher, em ICP-MS conseguiram os limites de detecção nessa faixa, extremamente baixo, o que ajuda bastante a gente ter noção se vai ser eficiente ou não. Agora, fazendo uma comparação dos dados, a gente vê que sai disparado a combustão induzida por microondas, com maior massa, ou seja, a gente pode trabalhar com mais quantidade ao mesmo tempo, com maior eficiência de digestão, menor tempo em trabalho de digestão, amostras por corrida na média, com baixo risco de análise e uma temperatura e pressão controláveis. Quais foram os defeitos dos outros, então? Para o High Pressure Asher, são mais de 280 minutos para fazer 5 amostras com baixíssima quantidade de massa. O digestão assistida por microondas, a gente vai ter que não aconteceu a digestão. Então, não tem como se levar ao programa de análise. Por dry ashing, tá legal os dados dele, não teve tanto tempo, teve um bom grau de eficiência, a amostra pode ser bem grande. Tá, então qual foi o problema? Um alto risco na análise, projeções, perda do analito. Então, ele até pode ser usual? Pode, mas podendo ter um método mais seguro de trabalho seria o ideal. Bom, a conclusão do autor ruma na mesma direção na comparação dos dados, e ele apenas reforça que as digestões são um dos caminhos de quem vai estar trabalhando com ICP-MS. Bom, as minhas considerações finais são que eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de artigo que compara várias metodologias, e eu acho que esse artigo traz bastante a acrescentar, principalmente para a área forense, porque ele faz comparação de um processo quase que um protocolo e compara com outros tipos de procedimento. E aí, no caso, a gente vê que o da farmacopeia não é o mais indicado pelas pesquisas mostradas pelo autor, trazendo mais segurança para o operador e assim também como talvez resultados mais rápidos,
que para quem vai estar trabalhando na perícia é sempre bom. Ok, gente, acho que por hoje é isso. Muito obrigado.